Então vamos agora chamar a Janete. Janete é assistente social na pediatria. Às vezes a gente pensa assim, o que essa comissão da infância tem a ver com o aspecto, diríamos, sociais. Então ela vai aqui explicar para a gente. Ninguém melhor do que ela. Primeiramente, agradecer o convite. Obrigada, Shirley, pela confiança, pelo convite. Obrigada aos demais membros. Estou feliz por estar aqui. Sou assistente social, trabalho na Faculdade de Medicina do ABC, Instituto de Pediatria. Tenho prazer em estar compondo essa equipe, que atuamos na medicina do adolescente. Entender pediatria é entender essa fase de desenvolvimento deste jovem, né? Deste adolescente ao qual a gente esquece que um dia foi, que a gente pulava muro, que a gente matava a aula, que a gente era rebelde, né? E aí a gente começa a conviver com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, e a gente começa a questionar que bicho é esse. Então a Grazi faz parte da nossa equipe, nós temos uma equipe multidisciplinar, então quando se fala em adolescência, eu tenho que falar do seu desenvolvimento. Isso vai passar, isso vai mudar, né? E esse desenvolvimento requer que eu tenha cuidados. Quando eu falo em cuidados, eu trago lei. Porque eu vivo numa vida social, eu vivo sozinha no mundo da minha casa. Eu não vivo no mundo só desta família. Eu começo a ter um convívio de vida social. Para a gente viver em sociedade, eu tenho que ter regras. Eu tenho que seguir limites. Assim como eu tenho dentro da minha casa, eu tenho na sociedade. Para a gente falar em viver em sociedade, em viver, eu tenho que ter regras, e eu vou dizer a vocês que lidar com criança e adolescente não é fácil. Não é fácil para a sociedade, não é fácil para toda uma equipe que a gente tem. Então, todas essas mudanças, elas foram permeadas em guerras, em brigas e em mudanças que foram forçadas a acontecer. Não foi natural. Todas as mudanças foram em conflitos e atritos que a gente tem dentro de uma sociedade. E o trabalho com crianças e adolescentes, na lei, ele veio trazendo uma infância negada. Criança e adolescente nunca existiu. Criança e adolescente sempre foi visto como um ser não social. A gente visualiza o adulto, a gente visualiza a família, as regras do cidadão, mas não da criança e do adolescente. Então ela iniciou nessa fase negada. A infância era a categoria dizendo que ele era incapaz. Criança e adolescente não tem capacidade de pensar, não tem capacidade de exigir, não tem capacidade de ser. Isso lá inicialmente, tá? Gostaria que vocês pensassem todas as fases que nós vamos falar, como nós estamos hoje. Pensem na história. Eu vou contar uma história, isso não estou inventando, isso são fases históricas, desde o desenvolvimento do país. Então foi uma infância negada, não tínhamos lei própria para o adolescente, não tínhamos lei para a criança, porque ele não existe, então não tem lei. Se não tem lei, eu uso o que existe no mundo. Então, na época, a legislação era de Portugal. Quando hoje trabalhamos com adolescente, quando nós trabalhamos com criança, gente, eu tenho que trabalhar e pensar quem é esse cidadão que está na minha frente. Quem é essa criatura? Quando eu pego ordenação de outro país, eu estou achando que é bom para a gente. Então eu tenho que formular o que é bom para nós aqui. Nessa infância negada, a referência era de Portugal. E ele é tratado como adulto. Então, até muito pouco tempo, criança e adolescente, ele era tratado como adulto. Historicamente, 1738, é tempo para Dedéu, né? 1738 existia Roda dos Expostos. Vocês sabem o que é a Roda dos Expostos? Alguém sabe? Não? Roda dos Expostos, ela foi constituída dentro das Santas Casas, ou das casas que trabalhavam com as caridades, damas de caridade,
ou com as madres, onde colocava-se uma roda. Era uma roda onde as crianças que não eram bem vistas e bem quistas socialmente, que geralmente eram filhos abastados, eram colocados dentro de uma roda, rodava, e as santas casas recolhiam essas crianças, porque elas não existiam, né? Ele era engraxate. E ele exercia, 12 anos exercendo uma atividade de trabalho. E ele era engraxate e ele ilustrou o sapato de uma pessoa. E essa pessoa achou que não deveria pagar o serviço do Bernardinho. E não pagou. E ele sujou a calça do cidadão. Esse cidadão, bastardo, da elite, foi lá no Código de Menores, lá na delegacia, e denunciou o Bernardinho. O Bernardinho foi preso. Ele foi preso numa cela com 20 adultos, onde ele foi violentado, estupidamente violentado. Quando ele foi liberado, ele foi hospitalizado, tá? Quando ele foi liberado, foi quando surgiu, através do presidente Washington, através da pressão familiar, da pressão da sociedade, ele foi obrigado a assinar o Código de Proteção do Menor. Então, quando a gente fala que as coisas acontecem sob pressão, são atos que a gente fica indignada, mas que são necessários para que exista mudança. Então, o caso Bernardinho fez com que fosse assinado o Código de Menores, o primeiro Código de Proteção deste adolescente, ou dos adolescentes. Tá? Porém, o Código, ele não veio como proteção, ele veio como punição. Porque a partir daí, menores de 14 anos abandonados, não é aquele da elite, mas é aquele abandonado, ele tinha que pagar com ações socioeducativas. Então, quando a gente fala que tipo de lei que a gente está favorecendo e a gente está lutando, tá? Então, meus amigos conselheiros, precisamos refletir, porque o nosso papel é a gente entender este processo e qual é a sociedade que a gente está buscando. O Código de Menores, ele é o controle da infância abandonada, ele é a repressora, ele é a reabilitação do delinquente. Aí eu te pergunto, o Código de Menores é para qualquer adolescente? O Código de Menores, ele veio para o delinquente e não para toda e qualquer criança e nem adolescente. Esse é a história do marco, né? Então é lei, então a gente surgiu por conta do Código Penal da primeira legislação, do segundo penal, é tudo penal, eu não vejo nada aqui de contribuição da reabilitação. A criação do primeiro juizado e o Código Melo de Barros. Não estou criticando que não está certo, isso tudo foi necessário e é muito importante para que a gente entenda. A segunda fase tutelar, o enfoque sempre foi de correção também, não fugiu daquilo que a gente está conversando. Nessa época surge o SAM, estou falando isso na política protetiva, tá? O SAM, ele é um serviço de assistência ao menor, organização da sociedade civil, junto ao poder público, para garantir o direito de toda criança e de todo adolescente. Ali é o movimento de São Paulo, movimento das igrejas e das escolas, em cima da Constituição Federal de 88. Entendendo a história, eu vou entender que sociedade eu tenho hoje e que sociedade eu estou buscando. Porque é essa meninada que vai ajudar a melhorar isso daqui. Eu tenho uma série de problemas que nós criticamos hoje, porque a gente tem ausência de família. Hoje se terceiriza cuidados para a escola, para a saúde. Mas o pai e a mãe muitas vezes quer ser amigo, não estou dizendo que não seja, mas ser amigo de filho não vai dar certo. Porque vocês ficam coniventes. Eu tenho que saber onde eles estão, o que estão fazendo, o que estão estudando, o que estão brincando, o que estão tendo cultura.
mas eu tenho que garantir isso junto. O movimento, a caminhada do ECA, a Shirley vai lembrar, porque a gente participou também, enquanto ministro de Energia Rua de São Bernardo. Ali o movimento foi invadido, eu vou dizer porque eu fiz parte disso, faz parte da minha história. Nós fomos a Brasília e nós fomos incentivar isso, com todos os movimentos de crianças e adolescentes. Foi um movimento muito bonito, existem vários noticiários, se puderem usar no YouTube, é muito interessante. Como era antes? Eu tinha um sistema para entender o que era e qual foi a mudança com o Estatuto. Esse aqui é o maior instrumento que a gente tem na defesa da criança e do adolescente. Então, meus amigos conselheiros, usem o Estatuto como arma. Antes eu tinha na ditadura. Quando você fala em ditadura, eu particularmente já tremo. Hoje o ECA é democracia e participação. Antes se tratava criança e adolescente como menor. Por favor, não usem esse termo mais. O menor fulano, eu já vi juiz falando menor. Eu já vi advogado falando menor. Eu já vi médicos falando menor. Não usem essa terminologia, que isso me retrata o código de menores, onde eu não tenho direito. Eu trato criança e adolescente. Ele era objeto de lei. O que é objeto de lei? É para sanções. Hoje ele é sujeito de direito. Ele é um cidadão que tem direito. Naquela época era o Estado que fazia as políticas públicas